Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para dar sequência à leitura bíblica em 100 dias. Vejam só, hoje estamos na leitura 90ª, nona, acho que é isso. Não, 94, 94ª. Se é que tá certo, né? Essa leitura é uma maravilha na nossa vida, uma bênção de Deus. E vamos juntos aí dar sequência a este projeto. Estamos concluindo aqui. Aproveito já para incentivar você, convidar você para se preparar para a próxima leitura, qual nós faremos. Nós vamos nos organizar aqui para o próximo período de leitura da Bíblia, em ler a Bíblia em ordem cronológica. Se você ainda não leu a Bíblia, você poderá ler conosco, só que a versão em ordem cronológica. Amém? Então, adquira aí um exemplar seu e vamos juntos ler a Bíblia Sagrada. Antes eu quero orar com você. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor deu a mim, a minha casa, a minha família, aos meus amigos, a todos que aqui estão participando deste projeto maravilhoso de leitura da Tua Santa Palavra. Fale aos nossos corações, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a nossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em toda a vossa perseguição, aflição, que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, e de fato é justo diante de Deus, de que em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade, a sua obra de fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não nos movais facilmente do nosso entendimento, nem vos perturbeis, porque quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim que, antes que venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, no qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Não vos lembrais de que, de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo se manifeste, porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tenham prazer na iniquidade. Mas devemos
sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação no Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Deus, Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tribulações que vos foram ensinadas. Repito o versículo 15. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e a vós e vos conforte em toda boa palavra e obra. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. No demais, irmãos, rogai por vós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejam livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos conforta, guardará do maligno, e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordeiramente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem a graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer à palavra, a nossa palavra, por esta carta, anotai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se o envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão. De mim, Paulo, que é o sinal de todas as epístolas, assim escrevo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertirdes a alguns que não ensinem doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se, alguns se entregam a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se algum dela usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinados, para que os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parriciadas e matriciadas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que
contrários a essa doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. Dou graças ao que me tem confortado, a Jesus Cristo nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque o fiz ignorante na incredulidade, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para o exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 2. Admoesto-te, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo, a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem por todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, todas as mulheres, se estiverem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão para servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o marido, mas que seja em silêncio, porque primeiro foi firmado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, não que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seu filho, a sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo capítulo 4.
Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e de boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e as velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel, digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensine até que eu vá. Não despreze o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que ouvem. 1 Timóteo capítulo 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais. Por isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações, mas o que vive em deleites vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que, se elas sejam irrepreensíveis, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra, mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas que desviaram indo após Satanás, e se algum crente, alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que a possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governem bem e sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra da doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, digna obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes todas estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de bom um pouco de vinho, por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de algum homem são manifestados, precedendo a juízo, e em alguma manifestação em si depois. Assim mesmo,
também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. 1 Timóteo capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estiveram a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome do Senhor, para que o nome de Deus, da doutrina, não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande o ganho, a piedade, com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, e que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feita boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas estas coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrarás o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens nem viu, nem pode ver, o qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas que Deus, que é abundantemente, nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, apartam a boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror nos clamores vãos e profanos e as oposições de falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro a tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Sou antes partes que sou prisioneiro seu,
antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes nos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço e também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos os que apartam de mim, dentre os quais foram Figelo e Hermógenes, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, achei misericórdia diante do Senhor, e quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro trabalhos, até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrendo com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitem e são para perversão aos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra se roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não são somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra, de sorte que se alguém purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Se ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resiste a ver, se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se todos os laços do diabo, em cuja vontade são presos. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos e afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levando cativas mulheres nécias, nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listas, quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou, também em todos os que piamente querem viver em Cristo, padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras a tempo e fora de tempo, redargua, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que sofrerão Haverá o tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas se tu, sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual Deus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procure te vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácio, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando virdes, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação de todos os gentios a ouvissem. Eu fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para que o seu reino celestial, a quem seja glória, todo poder para sempre. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo, doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde poderosamente.